Boa noite, graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em espírito para adorarmos ao Senhor. Recebemos do Senhor a palavra diária para que nós sejamos edificados e para que nós possamos caminhar cada vez mais com os passos firmes na palavra. É uma bênção nós estarmos recebendo mais uma palavra. Infelizmente não podemos ainda estarmos juntos, reunidos, mas se o Senhor permitir, dentro de algum tempo nós nos reuniremos mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar então com vocês nessa noite uma palavra que se encontra no primeiro livro de Samuel, uma palavra que se encontra no capítulo 1, versículo 9. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode estar acompanhando conosco. Vamos cultuar ao Senhor. Enquanto você localiza essa passagem, enquanto você busca, eu vou estar orando para que o Senhor revele a nós essa palavra, para que todos nós tenhamos o mesmo entendimento. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos poupado, Pai, e o Senhor tem nos motivado, Senhor, tem nos incentivado, Papai, a perseverar, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa comunidade, Senhor, na nossa cidade, no nosso país, Papai. Tudo aquilo que o Senhor tem feito pela Tua igreja, Senhor. Pai, nos capacita, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, Pai, para que nós possamos recebê-la, Papai, verdadeiramente. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa passagem que nós vamos estar compartilhando nesse momento é uma passagem onde nós vamos estar fazendo uma analogia, uma comparação, entre aspas, entre a vida de duas pessoas, para que nós possamos entender um pouco mais aonde o Senhor quer nos levar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9, a palavra diz assim: certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez essa promessa solene: o Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada. E disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho, nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Meus irmãos, nós iniciamos com essa palavra. Foi uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para que nós entendêssemos um pouquinho mais sobre essa situação de um sacerdote e de uma mulher. A palavra começa falando que o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira. Nós sabemos, como Jesus mesmo falou, que o Filho de Deus, ele não tinha como descansar. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele falou várias vezes que não tinha onde dormir. Os seus discípulos da mesma forma. O trabalho era grande e nós sabemos, a palavra fala isso, que a seara é grande, mas os ceifeiros, os trabalhadores são poucos. Então um sacerdote, que naquela época era um intercessor, ele era um sumo sacerdote, ele era um representante do povo para Deus,
ele oferecia os sacrifícios, as ofertas ao Senhor. Então vocês imaginam qual era a posição desse homem. Todas menos estar sentado naquela cadeira, naquele momento, observando as coisas acontecerem. Mas se não bastasse isso, chega uma mulher se levanta, passa por esse sacerdote, aflita, chorando muito, e ela passa desapercebida pelo sacerdote. Onde estava a visão desse sacerdote? Para onde ele estava olhando naquele momento? E a palavra nos fala que essa mulher estava fazendo tudo aquilo que agradava ao Senhor, tudo aquilo que a palavra diz. A palavra nos fala que ela levantou aflita e chorando muito, orou. E no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13 e versículo 14, nós podemos ver que essa é a maneira correta de se achegar a Deus quando estamos tristes. A palavra nos fala: se há entre vós alguém feliz, cante hinos de louvores. Se há entre vós alguém doente, alguém aflito, alguém triste, ore. E se há entre vós alguém doente, chame os presbíteros da igreja, para que eles orem e derramem o azeite sobre a cabeça, em nome de Jesus. Então essa mulher a cumprir aquilo que o Senhor pediu. Quando nós estivermos tristes, aflitos, nós devemos orar. Se você se encontra nessa situação, se você passou por um sacerdote e esse sacerdote não olhou para você, não prestou atenção, entra no teu quarto, fecha a porta e pede ao seu pai que te vê em secreto e ele te recompensará. A palavra nos fala que essa mulher, orando ao Senhor, ela estava aflita, ela estava angustiada, ela estava chorando muito, e o que ela pede a Deus é um filho. É um filho. Só que prestem atenção no que essa mulher diz. Ela não tinha nenhum filho, e ela pede ao Senhor um filho. E no momento em que ela pede um filho, ela mesma declara ao Senhor: Pai, se tu me deres um filho, eu entrego ele a ti. Eu dedicarei ele a ti e ele vai ser teu a vida toda. E nunca ele cortará o cabelo. Então, meus irmãos, eu entendo com essa passagem, com essas linhas, poucas linhas, que o Senhor está disposto a nos dar tudo aquilo que nós estivermos dispostos a devolver ao Senhor. Tudo aquilo que nós estivermos dispostos a devolver ao Senhor não é a nossa primazia, não é uma idolatria. Nós não estamos apegados naquilo. Então o Senhor está disposto a nos dar tudo aquilo que nós estamos dispostos a devolver para o Senhor. A palavra continua falando. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo. Ana entrou no quarto dela. Aquela passagem que a palavra nos fala do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 6. Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Esse quarto é físico. Ela se desligou de todas as coisas que estavam ao redor dela. Ela esqueceu tudo aquilo que estava ao redor, e ela ficou ali orando, ela e o Senhor. Porém, o sacerdote começou a prestar atenção naquilo que ela fazia. O sacerdote começou a prestar atenção. Mas, que fique bem claro, a palavra vai nos mostrar isso. Esse sacerdote ele não estava preocupado com ela. Esse sacerdote estava curioso para saber quem era aquela mulher. Porque ela orava tanto assim, ele sendo sacerdote, provavelmente não se comportava desse jeito. Ele foi impactado por aquela mulher, mas ao mesmo tempo, como ele já havia perdido totalmente a visão espiritual, ele olha para ela, vê ela orando em silêncio, vê os seus lábios se mexendo, não escuta a voz saindo, e ele pensa: essa mulher está bêbada. No momento em que ele pensa, ele já pecou. Ele julgou essa mulher sem saber. Independente daquilo que acontece, a palavra nos fala que nós não estamos aqui para julgar as pessoas. Nós estamos aqui para auxiliar as pessoas. Nós estamos aqui para suportar as pessoas. E suportar as pessoas quer dizer um suporte, estender a mão, não apontar o dedo. Foi aquilo que esse sacerdote não fez.
Eli não fez isso. Ele pensou que ela estava bêbada. E ao mesmo tempo, ele condena essa mulher. Ele julga e ele condena. Ele sentencia. Até quando você vai ficar embriagada? Veja, vá e pare de beber. Veja se pare de beber. Mas a mulher, cheio da presença do Espírito Santo, ela responde calmamente: Senhor, eu não estou bêbada, não bebi vinho, não bebi cerveja, estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Prestem atenção nessa mulher. Ela, mesmo declarando que estava aflita, que estava chorando, ela não responde à pessoa que está ao lado dela. Ela não desconta toda a sua angústia na pessoa que está ao lado. Quantas vezes quantas vezes você descontamos todo o nosso sentimento na pessoa que está ao nosso lado, no nosso líder, no nosso irmão, ou alguém em que nós não conhecemos, por muito menos do que essa mulher. Então essa mulher declara mais uma vez: eu sou infeliz, eu sou sofredora, mas mesmo assim ela era temente ao Senhor. Ela orava, ela não respondeu esse homem porque ela sabia que a única pessoa que poderia suprir a necessidade dela era o Senhor, era o Deus. Então, Eli, naquele momento, ele diz a ela: vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Aqui demonstra que esse homem não estava interessado em fazer o serviço que o Senhor tinha proposto a ele. Ele não estava interessado em saber o que aquela mulher tinha, por que ela estava sofrendo. Ela queria conversar, ela queria desabafar, ela falou que ela estava aflita, ela falou que ela estava orando para o Senhor, ela queria alguém para falar. Mas aquele sacerdote, mais uma vez, demonstra uma frieza. E é isso que nós temos visto nos dias de hoje. Os sacerdotes, homens escolhidos por Deus, mulheres escolhidas por Deus, frios, não estão preocupados com as pessoas, estão curiosos para saber sobre a vida das pessoas. E da mesma forma que esse sacerdote, as pessoas têm feito isso. Vá em paz, o problema é teu, que Deus te abençoe, que Deus te dê comida, que Deus te dê o que estiver faltando. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para representá-los aqui na terra. O Senhor nos chamou para sermos seus imitadores. E a partir desse momento, a história ela vai transcorrendo. Nós sabemos que essa mulher tem o seu pedido aceito por Jesus, por Deus. Tem o seu pedido aceito por Deus, porque foi obediente à palavra, foi obediente à lei do Senhor, foi obediente aos seus mandamentos. E ela gera um filho em seu ventre, através da permissão de Deus, Samuel. Aquele que vai, mais para frente, ser levantado pelo Senhor para ficar no lugar de Eli. Esse homem, sacerdote, sumo sacerdote, representante do povo, íntimo com Deus, teoricamente falando, nós vemos que o fim dele não é como essa mulher. No capítulo 4, a palavra vai nos falar sobre a morte de Eli. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. 2 filhos desobedientes. 2 filhos totalmente indisciplinados. 2 filhos que não representavam o Senhor. E aqui nós podemos destacar mais um lembrete do Senhor. O Senhor nos diz que pais obedientes vão gerar filhos disciplinados. Pais desobedientes vão gerar filhos confusos. Então esse homem, ele é desobediente à palavra do Senhor, ele não cuida bem da sua própria casa, ele gera filhos indisciplinados. E o final da história dessa família é uma história que nenhum de nós gostaríamos de passar. A palavra nos fala que Eli já estava velho, sentado numa cadeira.
mais uma vez a palavra nos faz questão de colocar essa palavra, esses detalhes. Ele estava sentado numa cadeira, esperando. Ele estava muito preocupado com a Arca da Aliança. Vocês acham que esse homem estava preocupado com a Arca da Aliança, sentado numa cadeira? Provavelmente não. Provavelmente não. E, de repente, chega alguém, um homem gritando. Ele começa a escutar os barulhos. Ele não enxerga mais. A visão dele está completamente cerrada. E ele começa a ouvir. Então ele pergunta, o que aconteceu? O que está acontecendo? Então, um desses homens que conseguiu fugir da batalha chega para Eli e fala, Eli, o povo de Israel fugiu dos filisteus. O seu filho, Ofni e Finéias, foram mortos. Nós perdemos a batalha, foi um desastre. Os filisteus levaram a Arca da Aliança. E nesse momento, ele cai da cadeira. Ele cai da cadeira. A palavra nos refere a ele como um velho, gordo e sem visão. Totalmente cego, espiritualmente e naturalmente. Então esse é o fim desse homem devido à desobediência da palavra. Um homem usado por Deus. Um homem que era um intercessor, um intermediador entre Deus e os homens. Ele recebia as ofertas dos homens, prestava a Deus, recebia a resposta de Deus e levava aos homens. Então, duas pessoas em situações totalmente distintas. Uma, somente com fé e obediente à palavra, teve tudo aquilo que ela quis. O outro, desobediente à palavra, somente com um cargo de sacerdote, de sumo sacerdote, teve um fim triste, um fim melancólico. E quando nós começamos a fazer essa comparação entre obediência e desobediência, nós precisamos voltar um pouquinho na história e chegarmos até o livro de Levítico. Levítico capítulo 26, onde nós vamos estar vendo as duas situações. Obediência vai gerar bênção, recompensa, enquanto que a desobediência ela vai gerar castigo. E a palavra ela nos fala isso. Nós estamos vivendo um período, dias totalmente diferentes daqueles que nós estávamos acostumados a viver. E nós precisamos nos perguntar. Cada um deve fazer essa pergunta. Pai, Senhor, quem eu estou sendo nesses dias? Eu estou sendo obediente ou estou sendo desobediente? Pai, o teu corpo, que é a igreja aqui na terra, ela está sendo obediente ou ela está sendo desobediente? Nós precisamos discernir qual é o estado atual da igreja. Nós precisamos discernir qual é o meu estado, o seu estado em relação à nossa intimidade com Deus, a nossa caminhada com o Senhor. E a palavra ela vai nos dar parâmetros, os quais nós vamos conseguir analisar e nós vamos ter a resposta para a nossa pergunta. Levítico, capítulo 26, versículo 1. O Senhor Deus disse ao povo de Israel, não façam nenhum ídolo ou imagem, nem coluna sagrada ou pedra com figuras gravadas para adorar. Não adorem nenhum deles. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. É muito importante nós prestarmos atenção a cada detalhe que o Senhor vai revelando a nós. Porque a palavra ídolo, ela representa muita coisa. A palavra ídolo, ela não representa somente uma imagem, como o Senhor colocou aqui. Não façam nenhum ídolo ou imagem. Ele descaracteriza a palavra ídolo. Então a idolatria, ela é o quê? Ela é tudo aquilo que tira a primazia do Senhor. Todas as vezes que eu tiro o Senhor do primeiro lugar, eu estou sendo um idólatra. Todas as vezes que eu coloco meu filho na frente do Senhor, eu sou idólatra. Todas as vezes que eu coloco a minha esposa na frente do Senhor, eu sou idólatra. Todas as vezes que eu coloco a minha empresa na frente do Senhor, eu sou idólatra.
Todas as vezes que eu coloco o meu empreendimento na frente do Senhor, eu sou idólatra. Todas as vezes que eu coloco qualquer coisa na frente do Senhor, eu estou agindo como um idólatra. Eu estou tirando a primazia. Eu estou tirando o Senhor do primeiro lugar. E esse é o maior mandamento que o Senhor nos dá. Amarás a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu coração. No versículo 2, o Senhor nos fala: guardem o sábado, o meu dia, e respeitem o lugar onde eu sou adorado. Eu sou o Senhor. Nós sabemos quem é o sábado. Nós sabemos o que é guardar o sábado. O sábado, ele representa Jesus Cristo. Mateus capítulo 2, versículo 27 vai nos falar isso. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus veio ao mundo por causa do homem, e não o mundo por causa de Jesus. Deus amou o mundo primeiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Então o sábado é Jesus Cristo. O sábado é Jesus. Guardem Jesus. Guardem o caminho. Guardem a verdade. Guardem a vida. Obedeçam tudo aquilo que ele tem falado. Tudo aquilo que ele tem feito. E o Senhor continua: guardem o sábado, o meu dia, o dia do Senhor. E no mesmo evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, nós sabemos qual é o dia do Senhor. Todos os dias. O Senhor mesmo declara isso. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não tenham medo. Então o dia do Senhor qual é? Todos os dias. O sábado quem é? Jesus Cristo. O lugar onde eu sou adorado, o lugar onde o Senhor é adorado é no nosso corpo. Por isso que o nosso corpo é santo, deve ser santo. 1 Coríntios 6, 19 vai falar sobre isso. Que o nosso templo é morada e habitat do Espírito Santo. Então, nós precisamos respeitar o nosso corpo. Respeite o seu corpo. Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, versículo 3, fazendo tudo o que eu ordeno, se vocês obedecerem às minhas leis, as leis significam a santidade de Deus. A lei representa Deus. E os mandamentos significam a ordem de Deus. Deus manda, mandamento, aquele que manda fazer alguma coisa. Então Deus ordena, ele dá uma ordem. Cabe a mim ou a você obedecer essa ordem. Então é a obediência do mandamento que vai me fazer cumprir a lei. Se eu não obedecer o mandamento, eu vou estar descumprindo a lei. Se eu desobedecer o mandamento, eu não vou conseguir ser santo, santificado pelo Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo. Eu não vou conseguir ser separado do pecado se eu não obedecer aos mandamentos do Senhor. E ele continua falando: eu mandarei chuva no tempo certo. Aqui nós temos, meus irmãos, as primeiras características. Se nós estamos sendo filhos obedientes ou estamos sendo filhos desobedientes. A palavra nos fala: eu mandarei chuva no tempo certo. E a pergunta que eu faço a vocês, se algum agricultor está me ouvindo, nesse momento, a chuva está vindo no tempo certo? Eu não sou agricultor, mas conheço alguns agricultores. E todos falam a mesma coisa: está chovendo muito. Não era para estar chovendo tanto agora. No começo, quando era para chover bastante, não choveu. E a chuva ela vem. Eles relataram isso. A chuva ela vem. Mas vem no tempo de Deus. E então nós ligamos um sinal de alerta. Se a chuva não está vindo no tempo certo, é porque nós estamos sendo desobedientes aos mandamentos e não estamos cumprindo a lei do Senhor. Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo. A ordenança do Senhor, ela é uma escolha. O livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, o Senhor vai falar conosco.
Hoje coloco os céus e a terra em testemunha entre eu e vocês. Bênção, maldição, vida, morte. Ele faz a pergunta e ele mesmo ordena a resposta. Olha, eu ordeno que vocês escolham a vida para que tudo te vá bem e os teus dias de vida sejam acrescentados para você e toda a tua descendência. Estamos obedecendo ao Senhor. A chuva está vindo no tempo certo. A terra produzirá colheita e as árvores darão frutas. Nós precisamos entender que a árvore frutífera, ela precisa dar fruta. A árvore frutífera, ela não foi feita para gerar sombra. Ela foi feita para produzir frutos. E nós sabemos que esses frutos, ou o fruto do Espírito, são vários produzidos pelo Senhor. Nós precisamos produzir frutos. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas. E estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Isso representa uma vida em abundância, uma vida farta. João 10:10, a palavra nos fala, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus Cristo, vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Nós estamos vivendo uma vida em abundância, estamos com os celeiros cheios, estamos com tanto alimento que estamos dando esse alimento, ou nós estamos com pouca reserva e aquilo que temos dá só para nós. Mais uma característica que nós devemos entender, se estamos sendo obedientes à palavra ou se nós estamos sendo desobedientes à palavra. Mas o Senhor continua, haverá bastante comida para todos. E aí, nós temos comida, nós temos fartura, está sobrando comida para que nós possamos distribuir à vontade, ou nós estamos contando aquilo que sobra, né? Isso que sobra é aquilo que dá para nós, dá para nossa família e para mais algumas famílias comerem. Não é o que sobra, não é resto, é sobra. Aquilo que aconteceu quando Jesus multiplicou os pães, sobrou pães, então ele pediu que guardasse, não era resto de comida, é sobra. Está sobrando nas nossas casas, nós estamos dividindo, nós estamos guardando, nós estamos partindo pão, e vocês viverão em segurança na sua terra. Mais uma característica. Estamos seguros na nossa terra, podemos andar seguros, podemos dormir com segurança, ou precisamos investir em tecnologia, em câmeras, em alarme, em cerca elétrica, em monitoramento, em cachorro, em animais. Mas não podemos esquecer que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não estiver na casa, em vão trabalham as pessoas. A nossa confiança precisa ser no Senhor, a nossa segurança. Mais um ponto que, do meu ponto de vista, nós não estamos seguros na nossa terra. Eu darei paz à terra de vocês. Estamos vivendo em paz ou estamos vivendo em guerra? Estamos passando por momentos de alegria, de prosperidade, de multiplicação, ou estamos vivendo períodos sombrios? A paz tem deixado muitos lares. A paz tem deixado muitos lares. Algumas pessoas estão vivendo em paz. Estão vivendo em paz porque a paz é Jesus Cristo. Isaías nos diz isso. Um menino nasceu, um rei se deu. E o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa é a paz que excede todo entendimento, todo conhecimento. Era para todos os filhos desfrutarem dessa paz, porém poucos filhos estão desfrutando dessa paz. Todos dormirão sossegados, versículo 6. Estamos dormindo sossegados? Estamos como Davi, colocando a cabeça no travesseiro e logo dormindo? Ou estamos dependendo de medicamento? Somos dependentes químicos?
Muitas pessoas estão dependendo de medicamento para dormir. Muitas pessoas não têm paz. Muitas pessoas não têm sossego. Estamos sendo obedientes à palavra, a mandamentos e às leis, ou estamos sendo desobedientes? Ninguém os assustará. É uma promessa do Senhor para os obedientes. Estamos assustados com alguma coisa? A palavra nos fala que ninguém vos assustará. Uma bactéria, um vírus, tem assustado e assombrado o mundo todo. E muitas pessoas têm ficado escravas desse vírus, dessa bactéria. Mais uma característica. Pois farei desaparecer da terra os animais selvagens e acabarei com as guerras. Vocês vencerão os seus inimigos e os matarão. Quem são os nossos inimigos? A palavra nos fala no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra principado, potestades e príncipe das trevas que atuam nesse mundo cruel e tenebroso, que governam esse sistema. O Senhor nos dá poder e autoridade para vencer os nossos inimigos. Estamos vencendo os nossos inimigos? Estamos matando os nossos inimigos? Ou estamos sendo assombrados pelos nossos inimigos? 5 de vocês derrotarão 6 deles. 100 deles, desculpa. 5 de vocês derrotarão 100 deles. É aquilo que a palavra nos fala no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Aonde estiverem reunidos 2 ou 3 pessoas em meu nome, ali eu estarei. E aonde a presença do Senhor estiver, ele derrota qualquer inimigo. Mas o Senhor continua, olha, 100 é pouco. Então, 100 de vocês derrotarão 10.000. E nós voltamos para a palavra no livro de Salmos, capítulo 91, versículo 7. 1.000 cairão à sua direita, 10.000 ao seu lado, mas tu não será atingido. Tu não será atingido. E a palavra nos fala, 100 de vocês derrotarão 10.000. 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não será atingido. 100 de vocês. 100 de vocês derrotarão 10.000. Todos eles serão mortos. Eu abençoarei vocês e lhe darei muitos filhos. Filho significa herança. Filho significa fartura. Filho representa a força do Senhor. Filhos representam a simplicidade que nós temos que ter com Ele. É esse o presente que o Senhor quer nos dar. Aos filhos obedientes, as bênçãos. Aos desobedientes, os castigos. E o Senhor continua falando para nós. No versículo 13, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu tirei os do Egito. Nós estávamos cativos, nós estávamos oprimidos, nós estávamos num cativeiro, para que vocês não fossem escravos, para que nós não fôssemos dependentes das trevas, para que nós não fôssemos mais dependentes de um vício, para que nós não fôssemos dependentes, escravos dos egípcios. E eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. O Senhor, Ele nos transporta do reino, do império das trevas para o reino do seu Filho amado. O Senhor nos transporta do império das trevas para o reino do seu Filho amado. E Ele nos faz andar de cabeça erguida. Colossenses 1:18. Por que Ele nos faz andar de cabeça erguida? Porque Ele é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Ele representa a igreja. Nós representamos o corpo de Cristo. Nós representamos o corpo de Cristo. Nós precisamos andar de cabeça erguida. Nós não podemos ter vergonha de ninguém. Nós não podemos ter medo. Nós somos representantes do Deus vivo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então nós precisamos representá-lo, assim como ele representou quando esteve aqui. Assim como os nossos irmãos, os pais da fé, representaram. Assim como o apóstolo Pedro, Paulo,
nós precisamos representar? Meus irmãos, essa é uma pergunta que o Senhor nos faz. Essa é uma pergunta que a palavra nos mostra a resposta. Estamos sendo obedientes e estamos recebendo bênçãos, ou estamos desobedecendo a Deus, desobedecendo os mandamentos, desobedecendo as leis e estamos recebendo castigos? A palavra continua. Tudo isso eu darei, Jesus Cristo falando para os filhos, Deus falando aos obedientes. Mas agora a palavra nos fala dos desobedientes. E aí nos desobedientes a palavra nos fala assim: porém, se vocês não obedecerem a todos os mandamentos, eu não posso escolher aquilo que eu quero obedecer e aquilo que eu não quero. Um mandamento não anula o outro. Todos os mandamentos nós precisamos obedecer. É uma ordem do Senhor. Obedeçam os mandamentos, cumpram a lei. Obedeçam os mandamentos, cumpram a lei. Jesus não veio para anular a lei. Jesus veio para estabelecer um novo reino aqui na terra, do qual eu e você pertencemos, do qual todos aqueles que creem no Senhor como Senhor e Salvador, no qual todos aqueles que não vivem no pecado pertencem. Todos aqueles que não vivem no pecado. Todos aqueles que não vivem no pecado. Se rejeitarem as minhas leis, se desprezarem as minhas ordens e se quebrarem a aliança que fiz com vocês. O salmista nos diz no Salmo 119, 56, o meu dever nessa vida é esse, obedecer aos teus mandamentos. E o meu dever nessa vida é esse, obedecer aos mandamentos do Pai. E o seu dever nessa vida é esse, obedecer aos mandamentos do Pai. Então o Senhor disse: se rejeitarem as minhas leis, se desprezarem as minhas ordens, se quebrarem a aliança que fiz com vocês, então eu os castigarei, mandarei desastres. Estamos vendo? Estamos vivendo? Estamos vivenciando? Mandarei doenças. Estamos vendo? Estamos vivendo? Estamos vivenciando? Febres que abalam a saúde e enfraquecem o corpo. Enfraquecem o corpo. Não é o natural, é o corpo espiritual. Nós sabemos que nesses últimos dias nós estamos vendo um enfraquecimento do corpo. Um enfraquecimento do corpo. A palavra nos fala que nos últimos dias a fé de muitos esfriaria. A palavra não fala que a fé acabaria ou que as pessoas não tinham fé. A palavra fala que as pessoas tinham fé. E a fé de muitos esfriaria. Esfriaria. Então, o Senhor tem nos alertado. Estamos sendo obedientes e recebendo bênçãos, ou estamos sendo desobedientes e recebendo castigos? Não adiantará nada semear os campos, pois os inimigos é que comerão as colheitas. É o que nós estamos vendo. Esse campo, meus irmãos, é um campo espiritual. Quanta semente nós largamos pelo campo. E aí nós voltamos para a parábola, onde Jesus conta a parábola da semente, em Marcos, capítulo 4. Uma semente caiu no caminho, a outra semente caiu nas pedras, a outra semente caiu nos espinhos e a outra caiu em terreno fértil. Quantas sementes nós temos lançados? O inimigo tem comido todas essas sementes. Nós estamos ceifando, mas a colheita não está vindo. A colheita não está vindo. Estamos obedecendo a Deus ou estamos desobedecendo a Deus? Ficarei contra vocês, Deus está falando, e deixarei que sejam derrotados pelos inimigos. Eles os dominarão. O medo tem dominado muitas pessoas. O vírus tem dominado muitas pessoas. A bebida tem dominado muitas pessoas.
A prostituição tem dominado muitas pessoas. O adultério tem dominado muitas pessoas. O pecado está dominando muitas pessoas. Ficarei contra vocês e deixarei que sejam derrotados pelos seus inimigos. Porém, se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a pecar, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Quando o Senhor diz que mandará um castigo 7 vezes pior, se nós continuarmos a desobedecer a palavra dele, nós precisamos voltar para o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 41, versículo 7, quando José explica o sonho para Faraó. As 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, as 7 espigas bonitas, as 7 espigas queimadas, os 7 anos. Essa é a próxima castigo. Esse é o próximo castigo do Senhor. Alimento. Alimento. A falta de alimento. A falta de chuva. Os campos não florescerão. As frutas não virão. Se nós não retornarmos à origem, se nós não nos santificarmos, se nós não obedecermos os mandamentos do Senhor e a lei do Senhor, esse será o próximo castigo que a humanidade sofrerá. E nós, como igreja, o Senhor não cobra isso do mundo. O Senhor cobra isso da igreja. O Senhor cobra isso dos sacerdotes. O Senhor cobra isso daqueles que entregaram a vida para o Senhor. Eu, a minha casa, você, a tua casa, a tua família. A responsabilidade é nossa. O nosso papel nesse mundo é esse. Nós não somos desse mundo. Vivemos no mundo. Nós precisamos entender. Ao mesmo tempo que nós estamos preocupados com as coisas desse mundo, nós estamos perdendo a visão como Eli perdeu. Nós estamos sentados, obesos, não enxergando mais. Enquanto pessoas passam nas nossas frentes, pedindo socorro, aflitas, e não encontram os representantes do Senhor aqui na terra. É um chamado do Senhor, igreja. É um chamado do Senhor ao arrependimento. É um chamado do Senhor para que nós voltemos às origens, para que nós sejamos obedientes à palavra do Senhor, para que nós tomemos uma posição em relação a quem queremos servir. Se Deus é Deus, serviremos a Deus. Se Baal é Deus, sirvam a Baal. Mas eu termino dizendo, assim como Josué disse, que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu espero que você e a sua casa sirvam ao Senhor. Tomem um posicionamento para que nós possamos desfrutar da vida em abundância que o Senhor nos deu. Para que nós possamos convencer, através do Espírito Santo que habita dentro de mim e de vocês, as pessoas que estão perdidas. Igreja, eu entendo que esse é um tempo onde nós não precisamos ir longe. Nós precisamos salvar aqueles que estão ao nosso lado. Nós precisamos salvar os de dentro da nossa casa. Nós precisamos salvar os nossos parentes. A palavra nos fala que aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o descrente. Igreja, eu entendo que há muitos irmãos em Cristo que se desviaram e que precisam voltar à casa do Pai. E esse é um papel para os irmãos, os filhos de Deus. Que nós possamos olhar para as pessoas ao nosso lado e que nós possamos dizer como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, em unidade, em ajustamento do corpo. Mais uma vez o Senhor nos exorta. Mais uma vez o Senhor fala conosco sobre qual é a nossa posição. Quem nós somos? Obedientes ou desobedientes? Que o Senhor continue falando contigo. Que o Senhor fale comigo. Que o Senhor fale com a igreja.
Que o Senhor possa se revelar cada vez mais e que nós possamos ser cada vez mais santos, mais separados para o Senhor, ajuntados para o Senhor, para que nós tenhamos a solução através do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de orar para que a gente finalizasse esse culto de adoração e gostaria que você continuasse a meditar nessa palavra, pois o Senhor tem falado com muitos, mas poucos têm se manifestado. Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de anunciar a tua palavra, papai, a verdadeira palavra, Senhor, aquilo que está escrito, papai. Pai, pedimos a ti, Senhor, discernimento, Senhor, revelação da tua palavra, papai, sabedoria, Senhor, para como nos comportar nos próximos dias, Senhor. Pai, assim como tu tens feito, continua, papai, nos alertando, continua, papai, falando conosco aquilo que irá acontecer, papai, para que nós, papai, possamos corrigir aquilo que estamos fazendo em desacordo com a tua palavra. Pai, abençoa cada lar, Senhor, cada família, papai, que está recebendo essa mensagem, papai, em qualquer lugar, Senhor. Pai, é um tempo de ajuntamento, papai, ajuntamento de famílias, ajuntamento, papai, de marido, de esposa, de filhos, papai. É um tempo de reposicionamento. E, Pai, que nós nunca esqueçamos dessa revelação. Pais obedientes, filhos disciplinados. Pai, que nós possamos ser obedientes à tua palavra e que os nossos filhos sejam disciplinados na tua palavra. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém.